E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai falar de otimização, tá? A gente veio falando de otimização até agora para atualizar os pesos de uma rede neural, né? Os pesos W e os pesos B lá. E com relação a esse assunto, é isso que a gente vai ver no curso de aprendizado de máquina e... quer dizer, aprendizado de máquina não, porque lá tem outros problemas de otimização que a gente vê, mas no curso de redes neurais é basicamente esse o enfoque de otimização que a gente tem, trabalhar resolver esse problema de como minimizar os pesos de uma rede neural com relação à função de erro, ou o contrário, né? Isso, exatamente. E aí a gente quer fazer isso da forma mais eficiente possível. Então a gente tem uma função de erro, que a gente chama de L, né? Aí a gente tem uma previsão, Y chapéu, a gente tem rótulos reais Y, e a gente quer usar, a gente está usando esse erro aqui para atualizar pesos de uma rede neural. E aí a gente usa o gradiente descendente, né? A gente usa o gradiente descendente, para atualizar esses dois pesos aqui, esses conjuntos de pesos, né? W para a camada L e B para a camada L. E a gente pode também tentar otimizar esse algoritmo, a gente pode tentar fazer versões melhores dele, né? O que a gente tem é uma versão básica, que funciona bem, mas o que eu queria discutir nessa aula hoje é como melhorar ele, entendeu? Com o objetivo de fazer esse aprendizado ser mais rápido. Porque lembra que, como a gente falou na última aula lá, né, aquela iteração de ideia, código e experimento, né? É crucial para o sucesso de Deep Learning. E então, se a gente conseguir otimizar essa etapa aqui, que na verdade é código / treinamento, né? Se a gente conseguir treinar esses modelos mais rápidos, ou seja, atualizar esses pesos de maneira mais eficiente, a gente consegue iterar mais rápido e esperamos obter mais sucesso com isso. Na verdade, isso facilita muito, porque quanto mais rápido a gente conseguir treinar modelo, mais modelos a gente consegue testar e mais ideias a gente consegue testar, né? Ideias diferentes. Então, hoje, eu queria falar de algumas ideias que vão melhorar o nosso algoritmo. Quero começar falando de gradiente descendente mini-batch, tá? Que é uma ideia bastante simples de, ao invés de treinar o nosso modelo apenas ao final de uma etapa, a gente vai tentar treinar esse modelo mais vezes por época. Quando eu falo etapa, perdão, por época. Lembrando que uma época é uma passagem completa no conjunto de dados. Então, até agora a gente vem atualizando os nossos pesos uma única vez por época. Ou seja, a gente espera toda uma época acabar e daí a gente atualiza o gradiente, né? Então, a gente vai ver uma ideia que faz isso mais vezes. Então, tipo, ao invés de fazer isso uma vez só, a gente faz um número específico definido de vezes e a gente vai ver o impacto dessa ideia na velocidade do treinamento de um modelo. Depois, a gente vai falar de uma outra ideia que não é tão mais simples assim, que é a ideia de usar gradiente descendente com momento. Que a gente vai usar uma ideia de média móvel exponencial para melhorar a atualização dos pesos e tornar eles mais rápidos e mais eficientes também. Tá? E depois, eu acredito que a gente não vai ter tempo de falar isso hoje, mas a gente vai ver mais dois algoritmos, o RMS-prop e o ADAM, que é o que mais se usa hoje em dia. Tá? Talvez seja o estado da arte aí de algoritmos de otimização para redes neurais. Já existem algumas variações do ADAM, inclusive. Tá? Mas essas ideias são bem recentes, das últimas décadas aí. Em geral, assim, por exemplo, no meu doutorado, praticamente eu usei o ADAM em todos os meus artigos. Tá? Hoje em dia tem pequenas variações dele que as pessoas já usam. Mas essa ideia aqui do ADAM, a base dele hoje é o que se usa para fazer otimização de pesos. Seguindo ainda a ideia de gradiente descendente. Tá? Então, ainda tem um gradiente, ainda atualiza os pesos no sentido lá do gradiente. Mas aí tem algumas alterações que a gente vai fazer para melhorar esse algoritmo.
Bom, gente, uma das técnicas que a gente viu até agora que mais acelerou o nosso processo de treinamento foi vetorização. É que ao invés de calcular lá para cada exemplo xi, yi, ao invés de fazer um for aqui para cada um desses exemplos do nosso conjunto de dados, a gente criou uma matriz, né? Uma matriz x e uma outra matriz y que contém todos esses exemplos. E aí assim a gente consegue fazer uma passada completa no nosso conjunto de dados num tempo linear. Isso aqui funciona perfeitamente bem quando o seu número de exemplos n, né, é relativamente pequeno. Certo? Relativamente pequeno. O que quer dizer relativamente? Depende, né? Se você for treinar isso aqui em CPU, por essas matrizes têm que caber na memória da sua CPU. Se você estiver treinando em GPU, elas têm que caber na memória da sua GPU. Basicamente é isso. Só que lembrem que não são só essas duas, né? Para cada camada L, a gente tem uma matriz de pesos e um vetor B. Então, para que o treinamento ocorra, não é só guardar essas duas, tem que guardar todas as matrizes de pesos também, W e B. Né? E elas são proporcionais, né, ao tamanho da entrada. Escalado ainda por um número de neurônios que é uma escolha nossa. Né? Então, a gente tem um problema quando o nosso conjunto de dados não é muito pequeno. Quando ele é grande, não é tão fácil a gente utilizar essa ideia de vetorização. Na verdade, a gente não vai conseguir se o nosso x aqui não couber na memória da CPU. Vamos pensar mais em GPU, que é o caso que mais acontece hoje em dia. Então, a gente está limitado pela memória da nossa GPU. E aí, isso é um problema, porque a gente viu que, né, redes neurais funcionam bem, inclusive nesse regime, ou funcionam até melhor nesse regime de alto volume de dados. Tá? Então, a gente precisa resolver esse problema aqui. Então, a motivação que eu queria dar para vocês é essa. Então, conforme esse XY cresce, a gente precisa, para a gente aproveitar, né, se a gente conseguir usar essa ideia de vetorização, a gente tem que ser um pouco mais esperto agora. Tá? Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente vai resolver de uma maneira bem simples, na verdade, que é uma variação do algoritmo do gradiente descendente, que é chamado de gradiente descendente mini-batch. Que ele basicamente consiste em fazer o seguinte: a gente vai pegar o nosso conjunto de dados X e vai dividir. Quer dizer, vamos visualizar ele do jeito que a gente deve visualizar, que é, na verdade, na horizontal. Que até que é bom que já cabe aqui, ó. Então, o nosso conjunto de dados geralmente é assim, né? A gente tem o x1 aqui, x2 aqui, né? Aí eu vou colocar aqui até um x32, depois x33, né? 3 pontinhos. Aí generalizando, x, n menos 32, mais x n menos 1 e x n. xn. Isso aqui é n menos 1, tá?
menos 1, xn, n menos 32. Por que eu estou colocando esses números assim? Porque a gente vai dividir agora o nosso conjunto de dados. Aqui seriam... Espera aí, faltou um aqui. Faltou aqui x64. Aí depois mais 3 pontinhos. X n32. Aí x até x n menos 1 x n. Isso, aqui são 32, aqui são 32, aí 3 pontinhos, aqui são 32 também. Tá? Então, a ideia é bem simples, que pode até parecer bem óbvia, que é de, a gente não vai processar o x de uma vez, então a gente vai quebrar ele em subconjuntos e vai treinar agora o gradiente descendente para cada um desses subconjuntos. Vamos chamar cada um desses subconjuntos, ou mini-batches, a gente chama de cada um desses subconjuntos de mini-batches. A notação que a gente vai usar é superescrito aqui, ó, chaves, o número do mini-batch. Então, x superescrito 2, chaves, até n dividido por b, onde b, nesse caso, é 32. Você está dividindo a quantidade de exemplos, por exemplo, a quantidade de features de cada negócio? Não, os features estão aqui nas colunas, lembra? Aqui. Isso, nas linhas, nas linhas. Isso. Os exemplos são nas colunas. Então, cada linha aqui é uma feature, cada coluna é um exemplo. Pensando que isso aqui é uma matriz, né? X. Então, o que a gente vai fazer são matrizes intermediárias ou menores. E a gente vai aplicar o gradiente descendente agora para cada uma dessas matrizinhas menores, que são subconjuntos aqui desses exemplos. E essa ideia a gente chama de gradiente descendente mini-batch. Então, é só isso, tá? O algoritmo, a ideia mesmo é basicamente essa. Por quê? Porque a gente continua tendo, a gente continua aproveitando de vetorização, porque a gente ainda tem uma matriz. Então, para cada um desses batches aqui, a gente tem ainda uma matriz, a gente pode se aproveitar, a gente pode tentar executar isso aqui, a gente quer executar isso aqui em tempo constante. Então, um indicativo que a gente tem aqui já é o seguinte, que a gente vai tentar configurar esse B aqui para um tamanho que caiba na nossa memória. Então, a gente vai tentar controlar esse parâmetro, um hiperparâmetro, na verdade, mais um, de tal maneira que ele fique grande o suficiente para que caiba na nossa memória e a gente consiga minimizar o número de batches que a gente tem. Tá? Mas isso vai dar suporte para que a gente faça, use vetorização num contexto de grande volume de dados. Tá? E como é que fica isso em código? Vai mudar, o pseudocódigo ficaria mais ou menos assim, né? A gente tem agora para cada um for, para cada época. Vou colocar aqui n número de épocas. Aí a gente vai ter um outro for agora para cada batch. Vou chamar de t aqui a variável. Chamar de n batches. Então, o que mudou foi isso aqui, ó. Antes, a gente não tinha esse segundo for aqui. Então, que agora vai ser para cada um
desses batches. Então, note que quanto maior for o meu número de batches, ou maior o meu tamanho do batch, perdão, menor vai ser esse for aqui. Né? Então, no limite, se o número de batches, ou B aqui no caso, tá? Que em código fica mais legível a gente chamar de número de batches, mas seria igual ao nosso, seria isso aqui, né? Número de batches é esse cálculo aqui, N dividido por B. Divisão inteira ali, né? Onde N é o número de exemplos do conjunto de dados. No limite aqui, o que a gente tem? A gente tem B pode ser igual a N. Né? Quando o conjunto de dados é muito pequeno, né, a gente tem B igual a N. E aí não tem esse for some, né? Na verdade, você entra uma vez nele só e aí você tem o gradiente descendente tradicional lá. Que, aliás, para não confundir agora, porque esse nome gradiente descendente aparece o tempo todo e é um nome que as pessoas usam com sentidos misturados, porque às vezes a pessoa, como padrão hoje, por exemplo, é usar mini-batch, se a pessoa fala gradiente descendente, muitas vezes ela quer dizer o mini-batch, entendeu? Ela vai especificar quando ela não está usando o mini-batch. E aí hoje, se você for usar o gradiente descendente tradicional que a gente vem usando, que processa o conjunto de dados inteiro, esse seria o gradiente descendente de batch. Aí o mini-batch é a versão que usa mini versões, mini partes do conjunto de dados. Então, para ser bem explícito, quando você quer dizer o gradiente descendente para todo o conjunto de dados, você vai chamar de gradiente descendente batch, só para ser explícito mesmo. Mas isso aí, no caso, você vai estar subdividindo, pode ser que dependa um pouco de contexto. Tá. Entendi o que você quer dizer. Tipo, os pesos vão ser atualizados só para essa parte, depois o conhecimento que a gente teve aqui meio que se perde. Quer dizer assim, quando a gente vai... Sim, a gente vai ver que isso afeta isso vai afetar, principalmente quando você vai trabalhar com sequência. Tá? Para processamento de classificação tradicional, assim, onde cada exemplo aqui X vem da mesma distribuição, como a gente assume que esse X aqui vem da mesma distribuição, o conhecimento que você aplica aqui, se esse batch aqui for razoavelmente grande, ele deveria generalizar para cá. Tá? Agora, claro que né, pensando um pouco mais no futuro, quando a gente for falar de sequência, de processamento de texto, esses exemplos aqui, eles vão ser sequências de caracteres que vieram de um texto maior. E aí sim, quando você quebra essas coisas, você perde o contexto de um batch para o outro. Isso pode afetar, sim. Mas nesse contexto aqui não afeta muito, não. Não deveria. Cada exemplo aqui é uma imagem, e essa imagem veio da mesma distribuição, então o treinamento que a gente fizer para esse mini batch aqui, teoricamente tem que se generalizar para esse. E também não tem problema se no batch final que a gente chegar não for completo? Se não for completo, você vai truncar ele, não tem o que fazer. Por isso que eu coloquei a divisão inteira aqui, inclusive, né? Se você não conseguir... se você não conseguir dividir exatamente aqui, você trunca e perde uns exemplos lá para o final. Né? É comum, isso é bem comum. E a gente usa geralmente potências de 2 aqui, gente, tá? Mais como as memórias funcionam mesmo, né? As memórias de acesso aleatório, então tem uma certa vantagem a gente usar tamanhos de potência de 2, é o que se usa na prática. Isso vai dar uma ligeira melhora para o seu treinamento. Mas, porque como essas coisas vão ser carregadas em memórias de GPU lá, isso aqui vai ajudar um pouco a alocar as memórias lá e deixar elas bonitinhas lá dentro. E depois para ser acessadas também. Então, é bem comum você ver valores como 32, 64, 128, enfim, por aí, potências de 2 até o máximo que você conseguir. Tá? Eu, por exemplo, assim, o que se vê hoje no mundo na prática? É muito raro você ver, quer dizer, pelo menos com a minha experiência, é raro você ver tipo, as pessoas treinando modelos com mini batches de tamanho 1024, por exemplo. Porque você tem que ter uma GPU muito boa para conseguir um mini batch desse tamanho. Então, em geral, eu, por exemplo, no meu doutorado, eu usava basicamente 32 e 64, que era o que eu conseguia usar, entendeu?
Aí tudo depende muito. O que vai depender? Depende do número de camadas. Isso aqui tudo vai depender do número de camadas, porque lembra que os pesos eles vão escalar, eles vão aumentar de acordo com o número de exemplos que você tem. Então, quanto mais camadas você tem, mais peso você tem, mais coisa tem que ir para a memória, porque essas multiplicações todas de W por X, né, no caso agora XT, elas vão acontecer em GPU. Ou em memória de CPU também. Mas mesmo assim, você tem que trazer da memória para a CPU, né, para fazer os cálculos. Então, como essas coisas aqui, como o W depende de X, o tamanho do seu mini batch vai acabar dependendo do tamanho do seu conjunto de dados e do número de camadas. Então, por exemplo, às vezes você está lá lutando para tentar encontrar um modelo bom. Às vezes você, por exemplo, vai tentar o seguinte, deixa eu aumentar um pouco, vou tentar aumentar aqui para 64 o meu mini batch, porque eu vou conseguir processar mais dados, mas vou diminuir o tamanho de camadas. Entendeu? Aí cabe. Aí cabe na memória. Por exemplo, não, eu estava trabalhando com 8 camadas escondidas, vou diminuir para 4 e aumentar o mini batch para 64, eu vou ver se isso impacta no meu modelo, porque pode acontecer que uma rede neural com 4 camadas escondidas tenha a mesma performance, uma performance muito próxima de uma rede de 8 camadas escondidas, e você consegue, fazendo isso aqui, aumentando de 32 para 64, você consegue treinar muito mais rápido o modelo. Aí você vai preferir, vou perder aqui uma acurácia de 2%, mas eu vou treinar muito mais rápido, e vai ser um modelo muito menor, vai ter menos memória, vai ocupar menos memória. Então, essas coisas que acabam sendo controles, né, ajustes que você faz, e é muito comum na prática mesmo, para decidir, né, qual o modelo final, para encontrar o modelo final do seu problema. Tá. Bom, aí aqui, continuando o código, segue a mesma coisa, só que eu quero que fique claro a diferença de o gradiente descendente para o gradiente descendente mini batch. Aqui a gente vai ter agora o Y chapéu para T. E aí aqui vai ser uma passagem, uma propagação, uma forward pass. Uma forward pass em XT. Então, começar com X0, depois X1, X2 e tal. Aí aqui a gente vai ter o erro L para esse mini batch T. Aí aqui que eu queria que ficasse importante, os erros todos, vou diminuir isso aqui por número de, tamanho do batch seria, vou criar uma variável aqui, batch size igual a 32, tá? Aí aqui eu vou vou mudar um pouco aqui, colocar n dividido por batch size. N dividido por batch size. Aí aqui eu vou dividir por batch size também, Eu vou calcular o meu erro médio para o meu batch. Tá? Não é mais para o... Aqui é L, tá? O loss de T. Aí aqui vezes, escrever um np.sum. Né? Aqui é a função de erro que você usar. L, aí a gente vai passar como argumento o Y chapéu de T e o Y de T. Y de T. Então, isso aqui que eu queria que ficasse claro, que o cálculo do erro médio é feito para aquele batch. Na verdade, todas as etapas são feitas para o batch, né? Entendeu? Então, a gente está quebrando o aprendizado mesmo em partes. DW, a gente vai ter o DWT e o DWB. Vai ser igual
Aí é o resultado do backward pass. Do backprop, né? Aí aqui a gente vai passar, sei lá, xt e yt. E aqui a gente atualiza os pesos agora. WL, né? Recebe WL menos learning rate, né? Chamar o alfa vezes DWT. Tá. Aí tem o B também aqui embaixo, que não coube, mas tem o Bzinho aqui embaixo. Então é isso, a gente quebrou o aprendizado em N dividido por batch size aqui, ou N dividido por B iterações. E isso faz com que a gente consiga executar, ou realizar um pouquinho de aprendizado enquanto a gente processa o nosso conjunto de dados. Porque antes a gente ia, né, no gradiente descendente batch tradicional, a gente só ia fazer uma atualização de pesos no final. E agora a gente consegue fazer múltiplas atualizações de peso. Tá? Só que lembrem que o erro que a gente está procurando é o erro do conjunto de dados inteiro, né? O que a gente quer minimizar é o erro total. A gente ainda continua, a gente não mudou o objetivo, a gente ainda quer reduzir o erro no conjunto total. Só que agora a gente está reduzindo erros parciais. Tá? Isso tem um impacto teórico no algoritmo, porque a gente não está, em uma iteração desse for aqui, a gente não está calculando derivada parcial com relação aos pesos de uma rede neural, de acordo, seguindo a função de erro que a gente quer. Ela é uma função de erro parcial, né? Então, o que acontece visualmente? Como é que a gente interpreta visualmente esse algoritmo? Qual que é a diferença com relação ao gradiente descendente original? Então, a gente tem um problema, na verdade, quando a gente faz essa aproximação aqui. Tá? Agora a gente está aproximando o vetor gradiente a partir de vários gradientes parciais. Tá? Deixa eu fazer um desenho aqui, ver se faz sentido. Tentar desenhar uma função aqui com curvas de nível, tá? Onde aqui, esse ponto é o ponto de mínimo da função, tá? Então, deixa eu tentar usar cores diferentes aqui. Esse laranja vai ficar para a função. E agora, o amarelo aqui vai ser o gradiente descendente original. O gradiente descendente original, ele calcula, de novo, o gradiente exato, aquilo que a gente quer, que é o vetor que aponta para esse ponto aqui, que é o ponto de mínimo, o mais rápido possível, que é a direção para chegar aqui mais rápida, que leva a gente aqui mais rápido. Então, visualmente, tá? A gente pode entender o gradiente descendente, não é exatamente assim, mais ou menos assim, ó, assumindo uma função um pouco mais complexa, vai ter esse comportamento aqui mais ou menos. Tá? Mas ele vai nos levar para o ponto de mínimo o mais rápido possível.
Então, o que acontece com o mini-batch ou com o nosso conjunto de dados é muito grande? É que custa muito caro calcular esse vetor aqui. Ele é o melhor que a gente pode fazer, que a gente pode calcular. É o que a gente quer calcular, na verdade. Só que ele é muito caro de calcular quando o nosso conjunto de dados é muito grande. Então, a gente calcula uma aproximação dele. Considerando um conjunto menor ali do nosso conjunto de dados, uma parte menor. Então, qual que é o comportamento do gradiente descendente mini-batch com relação ao vetor aqui, visualmente falando? Vou começar em outro lugar aqui, em verde agora. Então, a gente vai ter alguma coisa mais ou menos assim, ó. O gradiente descendente com mini-batch, ele vai nos levar, ele vai convergir para o mínimo global, né, ou ficar preso no mínimo local, mas ele vai convergir para algum mínimo, algum ponto de mínimo, só que ele nem sempre vai dar passos ótimos. Ele pode, inclusive, dar passos piores aqui, por exemplo, ele pode aumentar um pouco aqui o seu... Ele pode, de uma etapa para outra, ele pode aumentar o erro, inclusive, que você obtém. Um pouquinho, assim. Bem pouco, geralmente. Isso depende do tamanho da taxa de aprendizado. Mas se for uma taxa de aprendizado pequena, é possível e é comum que você veja um crescimento do seu erro conforme você aprende. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que esse é o verde, né? Vou fazer dois gráficos aqui, o verde e o amarelo. O amarelo é o gradiente descendente original. Aqui a gente tem o erro. O erro do algoritmo, do modelo, né? O erro do modelo. Aqui em amarelo a gente tem o número de épocas. E aqui eu vou trocar para número de mini-batches processados. Mini-batches. O gradiente descendente batch original, ele vai ser, a gente já falou isso inclusive, ele vai ter uma curva de aprendizado monotônica ou estritamente decrescente. Sempre vai, sempre numa época posterior, o erro vai ser menor do que numa época anterior. Tá? Isso aqui, se não acontecer isso, tem algum erro no seu algoritmo. Tá? Se a sua intuição, se a sua intenção era implementar o gradiente descendente batch, sem esse for aqui, isso aqui tem que acontecer necessariamente. Tá? Porque, e aonde que provavelmente está o seu erro? No cálculo do gradiente. Se a sua atualização de pesos não te levou para um modelo com erro menor, é porque o gradiente estava errado. Né? Ou pode ser algum outro bug menor, mas assim, o gradiente tem que levar, teoricamente, ele tem que te levar para um ponto, né, o gradiente descendente tem que te levar para um ponto de menor erro. Ou, né, é que ele vai convergir em algum momento aqui, que essa diferença de erro vai ser muito pequena, e aí você vai parar o algoritmo, mas essa função é linearmente decrescente. Essa aqui não, a de cima não. Quando você usar o algoritmo mini-batch, não, ela vai ter mais ou menos essa cara assim. Na verdade, ela tem que ter uma tendência parecida. Uma tendência parecida, só que ela tem um comportamento ruidoso. Né? Ela não é mais estritamente decrescente, pode ser que tenha você pegar aqui dois passos do algoritmo, um passo posterior pode levar você para um lugar pior do que você estava. Só que
a tendência aqui é de te levar ao mínimo, a um ponto de mínimo. Tá. Isso aqui na prática funciona muito bem, tá? E só para que fique talvez ilustrado aqui também, se você usar o tamanho do bet igual a 1, o que vai acontecer? Isso. Para cada exemplo que você tiver, você vai atualizar os pesos. Você vai processar o peso, aí seria aqui, ó, né? Se o tamanho do bet fosse 1 aqui, você ia fazer um for. Para cada exemplo, você ia atualizar o seu... E aqui a sua média seria só o exemplo, né? Não teria mais média nenhuma, né? E esse algoritmo com o B ou o bet size igual a 1 é chamado de gradiente descendente estocástico. Porque o que ele faz é otimizar, calcular um gradiente para um exemplo só. E para você calcular o gradiente, você precisa necessariamente calcular o erro para todos os exemplos. Senão não é o erro total, né? É um erro parcial. É uma parte só dessa... É uma dimensão dessa função aqui. Alguma coisa desse tipo, né? Não é nem bem dimensão, mas é uma parte só dessa função total. Então a gente não vai ter esse vetor aqui, a gente vai ter um vetor assim, ó, que ele vai ter um comportamento bem mais aleatório mesmo, assim. E ele vai tender ao centro, tá? Mas ele pode voltar assim e tal. E aqui, num ponto de mínimo, ele vai ficar divergindo assim, ó. Ele vai ficar pulando aqui no centro desse mínimo. Vai ficar... Bom, vamos falar agora então de gradiente descendente com momento. E para entender a ideia desse algoritmo, a gente tem que falar de médias móveis primeiro. Médias móveis. Bom, médias móveis são uma técnica para a gente calcular média, só que em séries temporais. É uma série temporal. É um conjunto de dados que é definido aqui no tempo. Então, aqui o T é o tempo, né? Vamos pensar em temperatura, que é um exemplo bastante comum, mas é bastante comum também o pessoal falar de investimento, valor de ação e tudo mais, né? Essas coisas todas são definidas por variáveis do tempo passadas, assim, mas temperatura talvez aqui seja mais simples para todo mundo, até porque eu também não entendo muito de investimento e mercado de ações. Mas vamos pensar aqui em medidas de temperatura que acontecem ao longo dos dias, tá? A Viçosa não está com uma média muito, está com uma variância alta, né, recentemente. Deixa eu pegar mais ou menos um exemplo. Tá. Mas vamos pensar que isso aqui é mais ou menos, sei lá, 25 graus. Seria 25 graus Celsius, tá? Mais ou menos nessa altura aqui. E uma média móvel
é um valor de média que se move ao longo do tempo. Tá? Então, a gente gostaria de calcular aqui a média, o valor esperado da temperatura por dia. Só que qual que é o problema das médias móveis, assim, em geral, né? É que a gente quer tomar uma decisão, no caso de temperatura, por exemplo, a gente quer tomar uma decisão num dia específico, por exemplo aqui, ou vamos pegar já no caso real, mais real mesmo, se eu quiser pegar esse dia agora, o último dia do mês aqui, e vamos supor que só tenha esses dados aqui, se eu quiser usar essa média para prever o valor da temperatura do dia seguinte, eu vou ter que olhar para esses dias passados aqui, né? E aí o que vai acontecer? Quando virar o dia, eu vou medir a temperatura, eu vou ter mais um ponto aqui, né? Aí eu vou poder atualizar minha média. E conforme os dias vão passando, eu vou tendo mais pontos e eu vou atualizando a minha média. Então é uma média móvel, porque ela vai se movendo ao longo do tempo. Eu quero tomar decisões sempre ligeiramente para frente, assim, com base no que está acontecendo ligeiramente numa janela de dados para trás. Tá? Bom, existem alguns tipos de médias móveis, né? E eu vou passar rapidamente só por duas delas. Eu quero falar mais de uma específica. Tem a média móvel simples, que é basicamente uma média aritmética, só que numa janela de tempo específica. Então, aqui T indo de 1 até T maiúsculo, a gente teria x de T aqui, por exemplo, somatório de x de T dividido pelo total de exemplos que eu considero, sendo que T é o tamanho da minha janela. Então, se eu tiver nesse dia aqui, por exemplo, eu tiver com T 3, eu vou olhar para esses 3 dias passados, eu vou calcular a média para esses 3 dias só, entendeu? Então, isso aqui é uma média simples. Aí a gente tem uma média ponderada, média móvel ponderada, que é a mesma ideia de média ponderada aritmética, então média ponderada completa, vamos dizer assim, né? Que é xt. Aí a gente tem um peso T aqui agora, a gente divide por 1 sobre W, somatório, né? De WT. Aí aqui vai de T1 também até T maiúsculo. É a mesma ideia, só que agora a gente tem um fator multiplicativo aqui que a gente pode controlar o quanto que cada exemplo aqui do passado pesa, né? Qual que é o valor? Por exemplo, isso aqui é muito útil para dar menos peso para valores que estão mais lá para trás ou valores que estão mais para frente. E a terceira que eu queria falar, que a gente vai gastar mais tempo, é a média móvel exponencial. Que é a ideia que vai dar base para o algoritmo gradiente descendente com momento. Então a gente vai definir o seguinte: a gente vai calcular a média chamada de VT aqui. Ela vai ter esse comportamento, ela vai ser calculada dessa forma aqui, ó. 1 menos beta teta t. 1 menos beta aqui, tá? Então aqui, na média móvel exponencial, a média no tempo t ou no dia t, ela vai ser beta, que é um parâmetro, vezes a média no dia anterior, tá? Mais 1 menos beta, o valor da minha medida no dia atual. Então, no dia de hoje, essa aqui é a minha medida, teta t. Vt menos 1 é a minha média do dia anterior. Então, eu tenho aqui um parâmetro controlando quanto que eu quero dar de peso para a média do dia anterior, né, e o oposto disso vai ser dado, o complemento, perdão, né, o complemento disso vai ser dado como peso para a métrica do dia atual. Então, essa é a definição de média exponencial mesmo. E essa ideia aqui é a ideia que
da base para o gradiente descendente com o momento. Essa é a ideia aqui. Vt igual a beta de Vt menos 1 mais 1 menos beta multiplicado por θt. Vamos olhar para um exemplo aqui. Vamos assumir beta igual a 0,9. Tá? E assumir aqui também que V de 0 é igual a 0. Que a média no primeiro dia aqui era 0. Tá? Ou antes do sistema começar, vamos dizer assim, né? Seria 0. Aí a gente calcularia V de 1, né? É igual a 0,9 vezes V0 mais 0,1 vezes θ de 1. Né? E aí, por sua vez, V2 seria, aqui é 0, 0,9, né? V de 1 mais 0,1 θ2 e vamos deixar um V3 aqui, 0,9 V2 mais 0,1 θ3. Tá? Essa média aqui, exponencial, vai nos dar uma curva muito parecida com essa aqui, ó, que eu desenhei inicialmente. Na verdade, tem um pequeno detalhe que a gente já vai ver que ela não vai, nesse formato aqui, ela não vai dar exatamente isso. Ela vai dar uma coisa mais ou menos assim, ó, começando aqui em 0, e aí depois vai se ajustar aqui rapidamente. Ela vai ter um comportamento mais parecido com essa de baixo, mas a gente vai ver que tem uma técnica para ajustar aqui, ou corrigir esse probleminha aqui. Porque notem que como eu começo com V0 com 0, eu meio que, eu tô assumindo que eu não tenho informação nenhuma sobre o início do sistema, né? O que vai acontecer aqui? Se θ, por exemplo, se θ1 fosse 16 graus, que esses dias estava meio frio, por exemplo, né? E sei lá, hoje estava 30 graus. O que vai acontecer aqui, né? V0 vai ser 0, então a minha média para o dia 1 vai ser 0,1 vezes 16, né? 1,6. Não faz sentido nenhum, né? Uma temperatura de 1,6, certo? Mas então essa curva aqui no começo dela, se você usar essa forma do jeito que ela está assim, ela vai, realmente, sempre ela vai começar aqui muito próxima do 0, e aí, conforme você vai andando, né, no tempo, ela rapidamente se ajusta para a média de fato. Mas a gente vai ver, então, na verdade tem um termo de correção que a gente pode aplicar aqui que ajusta os dados corretamente. Mas o que é interessante aqui? O que é interessante, além, né, de a gente conseguir com uma média exponencial móvel assim, com uma formulação simples, conseguir calcular essas médias móveis, o que é legal é que a gente tem controle, a gente tem um certo parâmetro aqui, ó, beta. Tá? E tem uma coisa interessante, uma propriedade desse tipo de média aqui, é que vocês podem interpretar esse parâmetro beta aqui da seguinte maneira, ó. Vt vai ser aproximadamente a média dos últimos dias, dos últimos 1 sobre 1 menos beta dias. Uma propriedade muito legal dessa formulação de média. Então, por exemplo, para beta igual a 0,9, que a gente usou aqui, a gente pode interpretar um valor de Vt, por exemplo, se eu pegar V igual a 15, como a média de uma janela de tamanho 10. E
Bom, aí se fosse 98, por exemplo, seria que daria aproximadamente 50 dias. Se fosse 0,5, daria 2 dias. Então é como se você estivesse olhando para 2 dias para trás. Tá? O que é legal? Aqui a gente não está fazendo um for assim, ó, e olhando para trás. A gente está usando uma formulação matemática que nos dá essa informação aritmeticamente. Entendeu? Então isso é muito legal. Mas visualmente, o que acontece? Se você aumenta o valor de beta, não sei se eu vou conseguir desenhar de uma maneira bem fiel aqui, mas você vai ter uma curva. Eu vou ter que apagar isso aqui para que fique mais fiel ao resultado real. Para 0,9 a gente teria algo assim, ó. E para 0,98, a gente teria uma curva mais suave, porém, não sei se eu vou conseguir desenhar isso, ela estaria deslocada para a direita. Imagine que esse ponto está aqui, ó, shiftado um pouco para a direita, um pouco para a direita. Então você consegue, quanto maior for o seu beta, mais suave a sua média, porém ela demora para incorporar os valores novos. Então por isso esse deslocamento à direita. É como se fosse um atraso na atualização dos valores. Entendeu? E quanto menor for o seu valor de beta, ele vai ter uma ligação direta dos pontos, assim mais ou menos. Quanto menor for o seu valor de beta, você vai estar modelando, você vai dar um overfit, vamos dizer assim, nos dados e não vai calcular de fato, não vai ter o comportamento médio. Você vai ter os dados em si. Faz sentido? Numericamente, assim, o que está acontecendo aqui? Tá, esse laranja seria, por exemplo, o valor aqui 0,5 mesmo, ou então menor ainda, 0,25, por exemplo, seria algo desse tipo. Não está 0, ele estaria passando por todos os pontos aqui mesmo. Bom, a gente está já está no final da aula. Aonde eu queria chegar com isso? Eu vou antecipar um pouco, a gente vai voltar nisso na próxima aula. É que o gradiente descendente com o momento, ele usa exatamente essa ideia de média móvel exponencial para atualização dos pesos.